Salve galerinha, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do ZTCG e hoje a gente vai falar de Na Mente do Player, mais uma partida aí que aconteceu algo bem curioso no final dessa match. Eu tava jogando com um deck de Goblin, que eu sei que foi muito forte no passado, mas não é muito usual hoje em dia. Tomo muito ban, muitas coisas. Confesso que eu não sabia dar umas interações, eu estava jogando The Branded, mano. Faz muito tempo que eu não jogo The Branded, tava testando um Branded barato, que é um conteúdo que eu quero trazer pra vocês. Vou falar um pouco mais da decklist ao decorrer do vídeo lá, que a gente fala um pouquinho das cartas. Então, é a terceira na match. Ele que começou a última e ganhou. Agora eu começo. Bora ver o que rolou aqui em mais um Na Mente do Player. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal. Tamo junto e vamos lá. Ok. Puxei duas aberturas. Uma Brand Fusion. Nunca vai brincar com a Brand Fusion na mão, né? Uma Implantar. E um Bicho Saronir na mão, né? Tem uma redundância. Como se eu começo, não vim com Hand Trap, mas pelo menos vou jogar, tá ligado? Muito difícil eu não jogar com essa mão. Abertura, descartei a outra, joguei a Ken pro campo. Não invoquei o Aluber, por causa que eu já tenho a Brand Fuse, então eu quis ir pra Ken. Ken efeito, jogou a Cartésia pro Grave. Brand Fusion. Uma das diferenciais da minha lista, eu não estou jogando com o Lubellion, o Bicho Lubellion, tá? Aí eu joguei o Albion pro Grave e o nosso Albas, o poderoso. Fiz o Lubellion aqui primeiro, porque o Albion tá mais pra jogar pro Grave, tá? De momento. Então fiz os dois porque o Albion acaba valendo como Albaz no deck, né? Quem ativa efeito porque teve mexer no extra. Efeito do Lubellion. Mirror Jade na mesa. Forte, Mirror Jade é forte, simplesmente forte. Cartese em campo. Bestial foi pro Grave por efeito do Lubellion. Então, Bestial trigger efeito pra jogar uma carta pro Grave. Grangnol, trigger efeito para jogar uma carta do extra pro Grave, ou do deck também pode ser. Então, pelo bicho eu joguei a Retribuição, que eu estou usando uma cópia. Pelo Grangnol, joguei o Albion Dark, né? O Albion Vermelho. Implantar Fusão para trazer a Cartésia. Aqui, mano, talvez eu não tivesse que talvez eu tivesse que guardar essa Implantar para usar no próximo turno. Porque eu tenho uma Cartésia no Grave que ela volta para minha mão, tá? A gente fez. Cartésia na mão. Aqui eu tô usando um caído virtuoso, mano. Então tô usando uma cópia de caída virtuosa, tá? Apenas uma, porque é uma carta cara. E a intenção é deixar o deck barato. Tá? Efeito da trap. Pra pegar a Brand Fusion pra mão. E vamos lá. Peguei, usei na End Phase a retribuição. Como ele não deu interação, eu pensei, vou pegar a Brand Fusion pra mão e garantir que eu não vou tomar uma Hand Trap nela, ok? Vamos lá. Ah, ele vem com uma carta sem vergonha, mano. Aqui já tá uma das coisas curiosas da partida. Ele vem com o confronto justo, passou pra Battleface, ativou. Ativei a caída virtuosa, vou dar alvo no Mirror Jade, pra ele não ser banido, tá? E acabo tendo essas amiguanas banidas aqui pra baixo. Cartinha ridícula, né? Essa carta confronto justo é uma carta ridícula. Ficou o Grangnol em campo ali, vamos lá. Raigek. Ativei o segundo efeito da abertura do marcado, que é proteger um monstro, né? Ele setou duas cartas. E passou, né? A gente fez o Titânica de efeito, mas ele não tem mostrar pra cima pra mim dar um Albaz e fazer fusão. Aqui a gente pode ver, né? Ele provavelmente encheu o deck com essas cartas aqui e não teve jogada, né? Aparentemente, se ele limpasse meu campo, ele ia fazer isso. Ou ia deixar um bicho em ataque irrelevante. Prefiro puxar o Albaz pra mão. E é isso. Puxei mais um bicho. Meu deck aparentemente só tá com as mesmas cartas. Na real não é isso, mas é o que parece, porque eu só tô puxando a mesma coisa. Cartésia na mão entra porque eu tenho um Albaz. Brand Fusion. Esperando ele que ele desse uma interação. Mirror Jade, talvez aqui eu devesse ter feito o Albion. Podia ser uma possibilidade. Ou aqui para destruir duas cartas, enfim. Na real não, aqui eu não podia fazer, né? Mas podia ter me livrado de cartas dele, então. Ele deu efeito. Jogou um porco motoqueiro Goblin. Então, essas cartas, todas as cartas eu tinha que parar pra ler, porque eu não sabia.
Se esse card estiver na sua mão, você pode associar uma matéria de no monstro qualquer em campo. E se isso acontecer, invoque esse card por invocação especial. Se esse card for invocado por invocação normal ou especial, você pode adicionar uma mágica ou armadilha motoqueiro Goblin do seu deck à mão. Então ele vai adicionar a mão. Ou um Draw Boy muito desse deck, né? Demi Rojade, bani o monstro dele. Joguei aqui o nosso amigo aqui pro Grave. Mechanord, o dragão projeto de ferro. Que ele traz, né, pra... Eu vou pegar Springans com a mão, né. Porque me esqueci de uma coisa, cara. Vou até ler aqui agora, ó, ao vivo. Você pode escolher um monstro luz através de qualquer cemitério do bando e se você conseguir invocar esse cara de provocação especial da sua mão. Então pra gente controlar um monstro. Eu devia ter invocado ele quando ele tinha um monstro, ó. Tá? Pra dar um dano maior. 3.000, 1.500. Doeu no homem. Efeito na end. Kit em campo. Kit entra. Trigger efeito. Fusão em head. Tudo na end. Como é quick eu posso ativar. Talvez não fosse a melhor opção ativar essa head também, tá? Quem na mão. Porque é quem? Cara, o livro que eu tinha no Grave foi o que eu achei mais relevante do Grave pra trazer pra mão. Com a head, tá? Podia ter trazido um Albaço. Seria mais interessante, né? Vamos ver. Apesar de a gente não ter mais um Mirror Age aqui, mas... Enfim. Mais phase 1. Mais uma board break aí na mão dele. Então ele vai destruir todos os monstros em ataque. Aí eu dei chain da Cartésia. Tá? Invoquei o Quaritz. Quaritz, mano, curioso. Quaritz. Difícil. Esse migão aqui nosso. Ele era uma carta de centavos, man. Agora é uma carta de 40 pila. Bizarro, descobri isso quando eu fui ver após as partidas. Aí ele fez a invocação dos Goblin dele. Esse aqui entra no especial quando não tem nada. Ó, se não controlar nenhum monstro, ou todos os monstros que você controla forem outros Goblins, você pode invocar esse card de provocação normal sem oferecer tributo. Então ele vira basicamente um nível 4, entre aspas. Só pode usar cada um dos seguintes efeitos do motoqueiro Goblin mais oportunos. Se esse card for invocado por provocação normal ou especial, você pode invocar por provocação especial um monstro Goblin de nível 4 ou menos no seu deck. Se esse card for invocado para cemitério, você pode escolher um card no campo associado ao monstro YZ. Então ele que acaba associando muita carta. Ele acabou invocando esse amigo aqui, que é o mesmo daquela hora. Ativou o efeito. Trigou o Grangnol. Tá? Joguei aqui a segunda carta do deck. Que poderia estar usando o Synchro melhor, né? Mas tô usando o Luluwali, que ele é muito bom. Ele vai ter um negate, enfim, quando mexe em extra. É uma carta boa, mano. É uma carta boa. Não é acessível. Não é tão necessária. Mas é uma linha legal desse jogar. Daria pra botar um Despiano, aquele que vai 3 matérias, que é uma fusão. Que aí pega um luz e reinvoca ou controla um luz, enfim. Daria. É uma solução barata pra te fazer, mas eu tô testando o nosso amigo aqui. Amiga, né? E essa arte é muito maneira, certo? Então ele puxou aqui o grande encontro do motoqueiro de Goblins para a mão. Tá? Mostra que você controla ganha 3 de ataque. Normal Goblin. Adiciona sua evocação normal. Também mais uma normal. Você pode escolher 2 efeitos. Faça com que o nível 1 de um dos monstros atual do outro. Então, emparelhe os levels. Os níveis dos dois monstros atual dos níveis originais combinados. Ok? Então ele puxou essa carta. E essa partida ele tava... Cada jogada dele era tempo. Aí tá. Puxou. Ativou aqui a mágica. Fez aqui. Deixou os 3.000 e invocou. Motoqueiro Goblin endoidado. Aqui eu confesso que eu nem olhei essa carta. Só cheguei. Pá. Dele o efeito do nosso Lulu aqui, tá? Ó, você pode escolher um monstro que faça para cima que seu oponente controla até o número de monstros goblins que você controla. Associa uma matéria de monstros que você controla e se isso acontecer, associa esses monstros dos cards com matéria. Então ele ia associar meus bichos aqui ia dar uma merda do cara. Você pode escolher cards que seu oponente controla até o número de monstros goblins que você controla e associa 3 matérias de monstros que você controla. E se isso acontecer, envie esses cards como alvos para o cemitério. Forte! Ainda bem que eu dei o efeito. Ativei. O segundo efeito ele não podia ativar, né? Porque ele tem 2 matérias, não 3. Ele teria que associar e depois ativar o efeito. Então, neguei. Ele ativou aqui a grande entrada do motoqueiro. Não sei se essa arte aqui dessa boneca não é a Diablo Star. Fala aí nos comentários. Não sei, acho que é.
Adicione um monstro Goblin do deck à mão e você aplicar os seguintes efeitos. Desassocie uma matéria tipo do monstro de qualquer campo. E se você conseguir invoca, invocação especial um monstro Goblin do nível 4 ou menos da sua mão. Você pode identificar esse cemitério, desassocie uma matéria tipo do monstro qualquer em campo e depois você pode adicionar um monstro Goblin do seu cemitério à sua mão. Mas interessante. Esse deck deve ter sido muito bom na época, tá? Ativou o efeito. Trouxe o motoqueiro Goblin Cáter explosivo. Ativou o efeito. Vou trazer uma do Grave. Jogou o bichinho de novo. E fez o bicho chato do deck dele, né? Se esse card for invocado por invocação explosiva, você pode adicionar um monstro Goblin do seu deck à sua mão. Olha o draw. Se a matéria for desassociada desse monstro do campo, exceto durante a fase de dano, você pode escolher um monstro com face passivo no campo, exceto esse card, e associo a esse card como matéria. Durante a fase final, você pode associar. Então, se ele associar um e desassociar outro, ele vai associar uma carta em campo. Forte, né? Tentou ativar. E aí, mano, simplesmente ele tomou uma derrota por tempo, tá ligado? Seu tempo acabou. Tá errado essa tradução. O tempo dele acabou e ele perdeu. Ganhou os pontos lá. E o que a gente... lição disso aqui? O cara provavelmente ele tá testando um deck, tá ligado? Que ele não ou ele não joga há muito tempo, porque não é um deck muito usual, né? É a primeira vez que eu enfrento esse deck em 200 mil matches que eu joguei. Cara, não deixa pra jogar faltando 15 segundos no relógio. Tu vai se embananar e vai perder, mano. Porque o tempo que tu ganha não vai ser o suficiente pra interação. Aí o adversário demora um pouquinho pra dar interação, por exemplo. Tu vai perder o time de dar tu, porque vai se distrair. Então, talvez o resultado dessa match fosse outro. Talvez ele fosse fazer alguma coisa com essa carta aqui e ganhar o jogo, tá ligado? Talvez eu ganhasse dele ainda na endphase, ativasse algumas coisas e ganhasse dele, dependendo do meu push. Já não tinha tanta carta no extra, então não sei. Então fica a dica, não se banane no tempo, porque aqui é o ômega, mas tu vai jogar um torneio, tu tem um tempo aí, tente, pense, mas também não se enrola, né, mano? Não tem, aqui era o combo que ele fez basicamente nas duas outras partidas da match, ele tava fazendo aqui e ele demorou, tá? Simplesmente ele demorou. Então vamos para a decklist que eu tô usando. Decklist zona na tela aqui, uma decklist bem comprimida, digamos assim, tô jogando 40 cartas, não gosto de jogar com mais de 40 cartas, talvez 41, dependendo. É um deck de Branded, então não tem nada de dracoteio aqui. Pode ver que não tem Albaz branco, até tô com o Synchro aqui para me testar, que eu não testei ele muito, eu sei que ele é bem bom, tá? Então a gente está usando 3 cópias do Albion, que ele é muito bom. Eu consigo reduzir um Albaz usando 3 dele na minha concepção, certo? 3 Alubers, então 3 Aluberzinhos. Tô usando 2 Cartésias. Cara, talvez 3 fosse o ideal, mas eu acho que 2 funciona bem. Nunca me faltou Cartésio até agora. Isso que eu joguei partidas que demoraram. Enfim, uma Ken, é isso que é necessário. Uma Eclésia, boa carta. Talvez tá redundante aqui por eu não usar o Albaz branco. Pode ser, mas dependendo do combo assim, às vezes ela funciona bem, tá? Uma Kit, que a gente usou aí na partida, tá no vídeo, a Kit é legal, fase especial dela com o nosso amigo aqui. Ela entra em campo e traz uma Brand Fusion, por exemplo, pra mão, tá? 2 Brand Fusion é o que dá. Não sei porque não tá marcando os limitados e ilimitados, aperta assim, 2 Brand Fusion. 3 aberturas no marcado, essa carta que não é um supra-sumo, mas também usei ele no vídeo. É boa, mano. É boa. Não é um supra-sumo. Não é, nossa, essa é a carta que eu queria no Brand. 3 implantar fusão, sem muito o que falar. Ela vai te locar em fusão, mas ela pode ser board breaker, ela pode trazer a cartela, pode trazer o Arbaz, é uma carta forte. Marcado em vermelho, ainda não estou apaixonado por essa carta, mas eu vejo a relevância dela. Está uma cópia aqui. Pulei. Estou usando uma caída virtuosa, que é uma carta forte. Eu acho que uma cópia não é ideal, o ideal é que tivesse 3. Mas como tem uma cópia só, dá pra jogar. Acho que é bom. Acho que o deck perde muito e não ter nenhuma, tá? Uma copiazinha já faz uma boa diferença.
consegue reciclar ela do grave, usar mais uma vez. É boa. De trap, tô usando uma retribuição no marcado. Gosto muito da banimento do marcado, mas eu acho que na minha lista de momento não cabe, tá? Tô usando 3 bichos, 3 Saronirs, né? 3 Saronizinhos. Então, quando ele vai pro grave, ele joga uma carta pro grave, então muitas vezes joga por aqui, enfim. Dependendo da match, acho ele bom. Também ele funciona como hand trap, dependendo do que tá acontecendo, né? Na última ali, ele não tava me ajudando como hand trap, porque o deck do cara era todo terra, né? Mas ele pode funcionar. 3 falos, é hand trap. Tô jogando competitivo aqui no Omega, então tem que ter, bom, podendo ter, tem que ter os multi-arms, então tô usando 3 falos. Tá, mas na tua deck list aí tu troca por outra coisa, não tem problema, tá? Troca por 3 Hulk. Vai jogar, talvez tu não pare tão bem o adversário. Mas pelo preço, né? Dá pra tirar. 3 ocultador de efeitos. 3 Ash, não preciso explicar. 3 Draw, 3 Imperma e 2 Belly. Cara, eu não sou muito fã da Belly. Talvez se tu quiser trocar por outra coisa também é bem válido. Dependendo da match, a Ogro dá um estrago maior. Mas a Belly tá aí, eu pego uns decks interessantes. De extra a gente está usando 2 Mirrorjades. Uso bastante os 2 Mirrorjades, não tem como jogar com um só. 2 Albion, o dragão marcado, o vermelho, né? 2 Albion vermelhos. Fino. Dá pra jogar com ele, dá pra só descartar ele. Foi que na partida ali eu não usei nenhum. Um Lubellion, mas que isso não é necessário. Um Albalenatus. Faz contato, né? Então tem que ter. Um Quaeret, protege muito bem, protege a quem, protege Cartésia quando é campo, enfim, para chegar em algumas jogadas, para proteger carta ele é bom, até para finalizar jogos, tu zera os mãos do oponente, ataque acabou. O Banco Norte, caralho, que nomezinho, hein? O Dragão Projétil de Ferro. Ele traz a kit pro campo, basicamente, é bom. Um Hindbrum, muito forte, tem efeito rápido, 2 efeitos rápidos, de alto bunny do Grave, muito forte. Um dragão que devora o Dogma, carta nova aí, interessante também. Um pouco cara para fazer ele, mas é bom, tá? Um Titaniclad forte, para largar ele pro Grave, trazer um Albaz no final e quebrar o board do teu oponente. Um dragão da origem estelar. 2 Grangnolls, que é uma carta que era bem cara, agora tá bem barata, tá? Era uma carta de 40, 60 pila. Agora é uma carta de centavos. E o Lululu. Eu acho que o Band ganha muito com um dos 5, tá? O ideal era usar a Eclase aqui. Mas, mano, não tem como. A Eclase é... Se eu tô olhando aqui, ó. $43. Bizarro. Nosso amigo 2. Ela, na real, a Despiana vai reprintar. Então vai ficar mais barato. Então de carta cara que a gente tá usando aqui é a Despiana, que vai reprintar. Descobri que esse amigo aqui tá caro, talvez seja pela oferta e demanda, né? Tem muito pouco no mercado. E a Caída Virtuosa, que é uma carta que vai em muitos decks estão usando ela, né? Então, mas é uma carta que é fina, vale a pena. The Side, vou ser sincero que o side tá montado de qualquer jeito. Tá montado só pra testar, eu joguei a match sem usar o side, então ter ganhado a match foi insano. Acabei botando 3 Ogre aqui, 3 High Spirit. O Lubellion que eu tirei, nem tá a mágica do Lubellion que eu tirei. Tá testando a SP, a SP encaixa bem. Gosto muito do Masquerade, para dar uma pressão no adversário legal. O Albion branco, também dá pra encaixar nesse deck aqui tranquilo. Dependendo do que tu vai fazer, ele também já tá barateando, vai baratear mais do que ele reprinta. E é isso, guys. Então, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Tamo junto, deixa aquele like, se inscreve no canal. Esse foi mais um Na Mente do Player. Valeu, falou e tchau, tchau.